Marcos 16, verso 1 a seguir, verso 1 ao verso 4, a Bíblia diz: ao encerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Ao raiar do primeiro dia da semana, elas caminharam até o sepulcro e questionavam umas às outras: quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Contudo, ao se aproximarem do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca, assentado à direita, e ficaram muito assustadas. Não vos amedronteis, disse ele. Vós buscais a Jesus, o Nazareno, que morreu na cruz. Pois ele foi ressuscitado, não está mais aqui. Vede o lugar onde o haviam depositado. Agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro que ele está seguindo adiante de vós para a Galiléia. Lá vós o vereis, assim como ele vos predisse. Amém? Glória a Deus. Podem tomar o vosso assento, meus irmãos. Aqueles que têm glória, pode dar glória. Os que têm aleluia, pode dar aleluia. Meus queridos, nesta noite eu quero trazer uma palavra para os irmãos, com base nos versículos que nós acabamos de ler, uma palavra que eu coloquei o tema de a caminho do propósito. Digam comigo, a caminho do propósito. Foi um ensaio, tá bom? Eu vou contar até 3, vocês vão dizer bem forte, que aí agora é valendo. 1, 2, 3. A caminho do propósito. Isso, a caminho do propósito. Esses versículos que nós acabamos de ler, irmãos, eles vão nos revelar o propósito de algumas mulheres que foram impactadas pelo ministério de Jesus. Essas mulheres que a Bíblia cita aqui, Maria Madalena, Salomé, Maria mãe de Tiago, e outras mulheres, elas foram muito abençoadas pelo Senhor Jesus. Elas foram impactadas de forma muito poderosa. Jesus as libertou de demônio, mudou a história, transformou as suas vidas. Jesus deu a essas mulheres a dignidade que naquela época a cultura não lhes davam. Jesus naquela época colocou as mulheres num lugar muito de honra, muito abençoado. E algumas mulheres, elas honraram a Jesus por causa disso. Se vocês fizerem um estudo sistemático sobre as cooperadoras do ministério de Jesus, vocês vão ver que as mulheres, elas tiveram um papel de grande importância no ministério de Cristo. Elas não só ajudavam cuidando de Jesus e dos discípulos, mas elas também ofertavam, dizimavam, elas contribuíam para que Jesus pudesse empreender as suas viagens evangelísticas. Então é muito lindo o papel das mulheres no ministério de Jesus. Isso aí é outro assunto, mas eu estou tentando mexer com a sua mente para depois você ir lá pesquisar sobre isso.
E essas mulheres que a Bíblia ela cita aqui, não obstante elas já serem parceiras de Cristo durante todo o seu ministério, elas foram as mulheres, ou talvez as únicas mulheres, que pós-crucificação, pós o martírio de Cristo, elas colocaram no propósito homenagear Jesus no sepulcro. Perceba que o texto, e eu vou explicar sobre isso daqui a pouco, o texto começa dizendo que isso aqui é um sábado, e ao encerrar-se o sábado, então, já se fazia um dia, praticamente um dia e meio da morte de Jesus, e quem conhece a história sabe que alguns discípulos já tinham se dispersado, alguns discípulos já estavam buscando os seus barcos, as suas redes, já estavam voltando à sua vida comum, à sua vida cotidiana, tendo esquecido das promessas, tendo esquecido de que por diversas vezes Jesus havia ministrado o coração deles, dizendo que ele morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria e apareceria para eles em glória. A maior parte dos discípulos esqueceram disso. Mas essas mulheres, eu não posso afirmar se elas também tinham esquecido, mas a verdade é que elas são as únicas que depois da crucificação, elas ainda mantêm uma chama acesa de pelo menos ir ao sepulcro para homenagear Jesus. E o propósito delas é: nós vamos comprar especiarias, ou seja, elas investem no propósito de honrar, pastor. Isso aqui é um princípio de honra. Jesus está morto, já vai completar 2 dias, e elas ainda têm no coração o desejo de honrar o seu Senhor. E para honrar o seu Senhor, elas decidem juntar-se, elas colocam a mão no bolso, elas decidem honrar Jesus colocando a mão no bolso e comprando com dinheiro especiarias, isso é, aromas, do melhor, o melhor que havia na época. Elas decidem comprar com seu dinheiro e põem no propósito de ir levar esse aroma ao sepulcro e lá ungir o corpo do Senhor Jesus. É uma espécie de homenagem, de honra que elas propositou no seu coração fazer. Só que entre o propósito delas e o cumprimento do propósito tinha um caminho a ser percorrido. Elas põem o propósito no coração, aqui elas dizem: nós vamos ao sepulcro honrar Jesus, vamos comprar as especiarias, vamos investir nisso, vamos caminhar, vamos levantar cedinho e vamos lá no primeiro horário e vamos fazer uma homenagem àquele que transformou as nossas vidas, aquele que nos deu sentido da vida, aquele que nos libertou, aquele que nos livrou, aquele que mudou a nossa história. Nós vamos lá. Só que de onde elas põem o propósito no coração, até o lugar para o propósito se concretizar, tem um caminho. Diga comigo: entre mim, diga mais forte, diga entre mim e o propósito, tem um caminho a ser percorrido. A gente não consegue viver nenhum propósito sem percorrer os caminhos pelos quais Deus já estabeleceu. A gente não consegue alcançar as promessas de Deus, a gente não consegue
se deslocar para nenhum lugar, desconsiderando que existe um caminho a ser trilhado, que existe um caminho a ser percorrido. E esse caminho em direção ao nosso propósito, irmãos, ele envolve muitas experiências, alegrias, tristezas, altos e baixos, percas, ganhos, vitórias, derrotas. Entre o nosso caminho, entre onde eu estou e o propósito que Deus tem para a minha vida, nesse caminho tem muita coisa para acontecer. E eu quero falar sobre isso, sobre as coisas que aconteceram a estas mulheres no caminho do propósito delas. O propósito delas era ungir Jesus, era honrar Jesus, era oferecer uma homenagem justa, digna a Jesus, mas elas tinham um caminho a ser trilhado. E a primeira coisa que acontece no caminho dessas mulheres é um sábado. Diga comigo, no caminho do propósito vai ter um sábado. Não é à toa que a Bíblia começa dizendo no versículo 1 que era sábado. A Bíblia começa dizendo, ao encerrar-se o sábado, levando-nos a entender que aquele dia era um sábado. E todos nós sabemos que dentro da cultura judaica, o sábado é um dia diferente. É um dia de descanso. É um dia de voltar-se para Deus. É um dia de alegria. É o chamado Shabat. É um dia onde aquelas pessoas normalmente honram ao Senhor. Mas esse sábado aqui, ele é diferente. Esse Shabat aqui é diferente. Esse Shabat aqui é o sábado de luto. É o sábado de tristeza. É o sábado das lágrimas. É o sábado da separação. É o sábado da dor. Aqueles que acreditavam em Jesus não estavam vivenciando um sábado normal, pastor. Era o sábado pós-crucificação. Era o sábado que estava ali diante deles e todos eles com o coração partido, porque estava experimentando a dor da separação. Jesus já não estava fisicamente entre eles. Jesus já não estava corporealmente entre eles. E não é difícil a gente compreender o quanto esse sábado foi difícil para os discípulos, para as discípulas, para os homens, para as mulheres que por 3 anos e meio estavam convivendo com Jesus, vendo o Senhor operar milagres, vendo o Senhor fazer maravilhas, vendo o Senhor multiplicar o pão, o peixe, vendo o Senhor curar os enfermos, os doentes, libertar os oprimidos. De repente chega a sexta-feira e eles assistem a paixão de Cristo, a crucificação, e nesse sábado eles já não têm mais o seu Senhor entre eles. Então esse sábado representa um período de luto, um período de lágrima, de dor, de separação. Não é à toa que Marcos, ele vai citar junto com, quando ele cita o sábado, ele diz assim, acabando-se aquele sábado, ou encerrando aquele sábado. É como se Marcos estivesse já na torcida para o sábado acabar. Porque de fato não era o melhor sábado para eles. E aquelas mulheres, dentro do seu propósito de honrar Jesus, elas se deparam com um dia
de sábado, um dia difícil, um dia de dificuldade, um dia de dor, de separação, um dia de lágrimas e de tristezas. Nós precisamos entender, meus queridos irmãos, igreja amada do Senhor, que no caminho para o nosso propósito, haverá sábados como esse na nossa vida. No caminho para as promessas de Deus, no caminho para o propósito de Deus na tua vida, você enfrentará dias como esse. Dias como aquele que o próprio Jó, ele disse se arrepender de ter nascido. Dias que Paulo chama de dias maus, dias turbulentos, dias sombrios, dias de trevas, dias de dores. Nós precisamos ter essa clareza espiritual. Não há facilidades no caminho para o propósito. As pessoas, elas precisam entender que Deus fez uma promessa a elas, mas entre a promessa que Deus te fez e o cumprimento da mesma, você terá que passar por tempos difíceis, dias sombrios, e o próprio Deus é quem permite isso. E Deus não nos permite isso para nos matar, pastor. Deus não permite a gente atravessar um sábado de luto para mostrar para a gente que ele é ruim, que ele é perverso, não. Mas Deus, ele permite os dias maus sobrevirem a nós, para que a nossa fé seja acrescida, para que a nossa fé seja alimentada, para que a gente aprenda a depender de Deus, para que a gente entenda que o Senhor, ele é Deus no monte, mas ele também é Deus nos vales. Ele é Deus que está contigo quando abre o mar, mas ele é o mesmo Deus que está com você ainda quando o mar está fechado. E Deus prova a nossa fé, nos experimentando nos dias difíceis. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: Deus está experimentando você. Deus quer saber se você crê mesmo ou é só brincadeira. Deus quer saber se você confia mesmo ou é só conversa da carochinha. Deus quer saber se você é guerreiro, guerreira, ou se você vai roer a corda, se você vai dar uma meia volta e vai desistir da promessa, vai desistir do propósito. Deus nesta noite manda dizer que Ele está experimentando pessoas aqui em dias de dores, em dias de lágrimas, em dia de tristeza, de pranto, aquele dia que parece que tudo deu errado e não há mais jeito. Deus está mandando dizer para você: fica tranquila, que eu estou contigo nesse dia, no dia da dor e no dia do pranto. Mas eu tenho uma notícia ainda melhor para você: não há sábado que dure para sempre, não há fase ruim na nossa vida que dure para sempre. Marcos começa dizendo: e encerrando-se o sábado. Marcos está dizendo: acabou o sábado de luto, acabou o sábado de dor, acabou o sábado de lágrimas, acabou o sábado de tristeza. Marcos está dizendo: olha, o sábado pode chegar, mas também chega a hora de ele encerrar. Deus está dizendo: a luta pode ter chegado, mas a hora dela acabar também chega. Não é isso que diz a Bíblia, irmãos? Salmo 30, versículo 5, o salmista diz: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Você pode ter chorado o dia inteiro, mas vai chegar a hora de você se alegrar em Deus. No caminho para o propósito, você não vai só chorar, não. Diga para o irmão que está do seu lado: diga, irmão, não é só lágrima, não. Tem sorriso também.
tem alegria também. Diga para ele, tem festa também, irmão. Diga para ele, você vai dar glória também, porque essa lágrima vai cessar, essa dor vai cessar, esse luto vai acabar, o sol da justiça vai brilhar na tua vida, e você vai ver que depois desse sábado de dor, você vai ser mais forte, mais firme. Amém, irmão? Ô, glória! Quem quer ficar forte aqui? Eita glória! Tem certeza? Sabe como é que a gente fica forte, pastor? Tomando porrada, irmão. Toda pessoa forte, escreva isso. Toda pessoa que você conhece que é forte, espiritualmente, emocionalmente, tomou muita porrada. Tomou muita porrada. Quando você vai olhar um lutador de MMA, normalmente, irmãos, quem ganha a luta lá no ringue não é quem bate mais não. É quem aguenta, é quem suporta tomar mais porrada. A vitória normalmente não é de quem mais bate, é de quem mais aguenta apanhar. E nesta noite Deus me trouxe aqui para dizer a você que Ele está forjando em você um caráter forte. É por isso que Ele tem permitido certas porradas, é por isso que Ele tem permitido certos dias ruins na sua vida, é por isso que Ele tem permitido certas coisas na sua história. É para você ficar forte. É para você ficar forte. Depois de um sábado desse aqui, meu irmão, a gente não é mais o mesmo não. Depois de um sábado de luto, depois de um sábado de lágrima, a gente, sinceramente, não é mais o mesmo, ou não somos mais o mesmos. Amém? No caminho do propósito, vai ter os dias difíceis, terão os sábados no caminho. A segunda coisa que nós encontramos a caminho do propósito, irmãos, são as pedras, são os obstáculos. A Bíblia diz que essas mulheres, elas compram as especiarias, elas preparam os aromas para ir ao túmulo ungir, para ir ao túmulo honrar Jesus. E elas estão no caminho, de repente, elas se lembram que entre elas e o propósito tem uma pedra que precisa ser rolada. Entre elas e o objetivo delas tem uma pedra, e não é pequena não. Não sou eu que estou dizendo não, é elas mesmos. A Bíblia diz no versículo 3, se você quiser acompanhar, e questionavam umas às outras, quem poderá remover para nós aquela pedra? Aquela grande pedra. Quem poderá remover para nós aquela grande pedra? Era um grande obstáculo. Era uma grande barreira entre aquelas mulheres e o propósito que elas tinham no coração. Mas sabe o que eu acho interessante nessas mulheres? É que mesmo elas sabendo, pastora, que tinha uma pedra, elas não dão meia volta. Mesmo elas sabendo que não tinham forças para tirar, porque elas reconhecem, elas dizem assim: quem vai tirar para nós? Elas estão reconhecendo nas entrelinhas do texto, dizendo: olha, nós não temos força para tirar, nós não temos condições de tirar, a pedra é grande, a pedra é pesada, ela está lá,
ela está entre nós e o nosso propósito, entre nós e o nosso objetivo, mas elas seguem caminhando, elas seguem em direção a propósito. Aqui eu já aprendo outra coisa, irmãos. O crente, ele não pode parar por causa das pedras do caminho, dos obstáculos do caminho. Você precisa marchar, continuar, porque a ordem de Deus é: diga ao povo que marche. O problema está lá, mas Deus mandou voltar. Moisés subiu ao monte. Senhor, tu nos trouxeste para diante deste mar, o que será de nós? O que é que Deus fala com Moisés? Moisés, desce. É coisa de doido, irmão, isso aqui. Concorda? Irmão, é coisa de doido. Ô, Moisés, tu tem uma vara na mão, né? Um pedaço de pau. Desce. E outra, diga ao povo que marche. Marchar para onde, irmão? Está o mar na frente, irmão. Atrás está Faraó. De lado, do outro lado, o penhasco. De outros, tribos canibais. Vai para onde? Aquele lugar ali, irmãos, que Deus colocou o seu povo ali, cercado, é chamado de Pi-Hairote, que transliterando do hebraico para o português quer dizer beco sem saída. Os israelitas estavam num beco sem saída, em Pi-Hairote, beco sem saída. E no beco sem saída, Moisés vai orar a Deus, e Deus manda ele descer, dizendo: vai, Moisés, diga o povo que marche, vai caminhar, meu filho, vai andar, não olha os obstáculos, não olha as barreiras, vai, Moisés, e anda. Quantos de nós paramos em Pi-Hairote? Quantos de nós desistimos do propósito quando sabemos que lá na frente tem uma pedra que precisa ser parada? A gente trava e diz: meu Deus, como é que eu vou atravessar o mar? Meu Deus, como é que essa pedra vai sair? Meu Deus, o que é que vai acontecer? Ah não, eu vou ficar aqui, eu não vou mais caminhar, eu vou desistir do ministério, eu vou desistir da igreja, eu vou desistir do trabalho. A gente, irmão, desiste muito fácil das coisas. As mulheres sabiam que tinha uma pedra a ser movida, mas elas não desistiram do propósito, elas seguem caminhando em direção ao propósito. Moisés desce do monte e a ordem de Deus é: diga ao povo que marche. Por quê, irmãos? Caminhar em direção ao seu propósito é você que faz. Se tem pedra, se tem mar, se tem barreira, aí agora é problema de Deus. Aquele que mandou, ele garante. Ele arranca o mar da frente, ele tira a pedra da frente, ele abre um caminho, mas você passa e chega no lugar do seu propósito. Oh, glória! Diga, irmão, que está do seu lado, seu negócio é marchar. Diga: abrir o caminho, Deus faz. Tirar as pedras, Deus tira. Deixa que Deus faz a parte dele. As mulheres, elas estão diante dessa dificuldade, tem uma pedra, e elas dizem: nós não temos força, quem vai tirar? Quando elas dizem que não tem força, e mesmo assim segue marchando, elas estão manifestando fé. Elas estão dizendo: nós não podemos, mas aquele a quem nós estamos indo adorar, ele pode. Nós não podemos, mas aquele a quem transformou as nossas vidas, esse pode. Ela está dizendo: eu não posso, mas o Deus que nos chamou, ele pode. Irmão, não é na força do teu braço que a pedra vai rolar, não é na força do teu braço que o mar vai se abrir, mas é pelo poder de Deus que te chamou. Elas seguem em direção ao túmulo, e quando elas chegam de junto do túmulo, para a glória de Deus e para a surpresa delas, a pedra já tinha o quê? Sido
removida. A pedra já tinha sido tirada. Deus já tinha transformado o cenário. A Bíblia diz que elas chegam no local, a pedra gigante não está mais lá, e ela encontra um anjo, na figura de um jovem, que conversa com elas e diz: olha, vocês vieram buscar a Jesus, aquele que foi morto, que foi sepultado. Sim, olha, ele não está mais aqui. O Jesus que vocês procuram não está mais entre os mortos. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. Levante as suas mãos e glorifique, dizendo: Ele vive, Ele vive, Ele vive. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando elas chegam ali, não tem mais pedra, não tem mais obstáculos entre elas e o seu propósito. Não é diferente na nossa vida, queridos. Não é diferente na sua caminhada, não é diferente no seu propósito de vida com Deus, da sua família, do seu ministério. Você precisa ter essa consciência, que Deus, Ele não vai abrir o caminho inteiro para você de vez passar, mas o caminho vai sendo aberto à medida que você vai dando passos, confiando na presença do Senhor. Tem pessoas que estão esperando viver o propósito, esperando que desça um anjo, tire todas as barreiras de vez, coloque um tapete vermelho e diga: vai agora, meu filho, vai agora, minha filha. E aí ele ou ela vai só entrar pelo tapete vermelho, desfilando, tá entendendo? Desfilando, ó, glória, tapetão vermelho, o anjo já fez tudo, o anjo já operou, o anjo já tirou a pedra, o anjo já abriu o mar, o anjo já fez o milagre, agora é só tapete vermelho, agora é só aleluia, glória a Deus. Não, irmãos, não é assim que Deus trabalha. Deus experimenta a nossa fé. Deus não removeu a pedra quando elas propositaram no coração lá. Elas tiveram o propósito, a pedra estava lá. Mas à medida que elas iam caminhando em direção ao sepulcro para honrar Jesus, então a comitiva de anjos dos céus ia na frente delas, abrindo o caminho, como está escrito no Salmo 46, quebrando o arco, cortando a lança, queimando os carros dos inimigos no fogo e dizendo para o seu povo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você precisa dar passos de fé. Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua parentela, Abraão, sai desta terra, Abraão, e vem para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Deus não tinha mostrado nada. Deus não tinha mostrado nada, eu ainda vou te mostrar. Crer com tudo pronto é fácil. Acreditar quando a obra está completa é fácil. Difícil é acreditar naquilo que você não está vendo. O difícil é você olhar para a sua vida hoje, agora, e ver que tem pedra de lado, pedra de outro, e ver que tem um sábado na sua história. Difícil é olhar para a situação que você está, cercado de obstáculos, cercado de problemas, cercado de impossibilidade, e mesmo assim, cercado de tudo isso, você levantar no domingo, tomar um banho bem gostoso, vestir a sua roupa e vir para a igreja dizendo: o milagre ainda não está na minha mão, mas eu creio que vai acontecer. A pedra ainda está lá, mas
mas eu creio que ela vai ser tirada. O mar ainda não se abriu, mas eu creio que ele vai se abrir, e eu já estou indo adorar pelo milagre que eu ainda nem recebi. Isso é que é fé. É você olhar para a sua casa, é você olhar para a sua família, é você olhar para os seus filhos, é você olhar para o seu cônjuge, é você olhar para a sua história financeira, é você ver que tem barreiras, é você ver que tem obstáculos, é você ver que tem uma pedra que precisa ser tirada, mas mesmo assim você marcha, você caminha e diz: a pedra está lá, mas vai sair, a pedra está lá, mas o anjo vai tirar, a pedra ainda está lá, mas eu creio em um Deus que faz milagre, que faz impossíveis, que muda cenários, que faz maravilhas, e você mesmo assim caminha em direção ao propósito. O marido nem é crente, mas você já comprou aquela roupa de crente. Eita glória, aleluia. O marido nem é crente, mas você já diz: ó, a Bíblia dele já está aqui, a Bíblia dele já está aqui, porque eu sei que Deus vai mover a pedra do coração. A casa está de ponta cabeça, mas você já rasbiscou tudo no papel, já riscou, já disse: olha, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo, aqui assim Deus vai fazer assim. Ou seja, você ainda não viu nada, mas você está caminhando em direção ao propósito. E eu vim da Bahia dizer para você que Deus está fazendo algo, que Deus está gerando algo, que Deus está movendo o mundo espiritual para que o milagre se concretize na tua história, para que você tome posse do seu milagre. Terceiro ponto: no caminho do propósito sempre haverá milagres e provisões. Diga para o irmão que está do seu lado: tem sábado, tem pedra, tem tribulação, tem angústia, tem dor, mas diga para ele: tem milagres, tem provisões. Diga: tem coisas grandes, tem poder de Deus, tem unção de Deus. A caminho do propósito tem milagre de Deus na sua vida. Tem pão no deserto, tem água no deserto. Deus providencia coisas para você. Oh glória! Quando Deus tira, e aqui eu estou caminhando para finalizar, quando Deus tira Israel do Egito, qual é o propósito de Deus para aquela nação, irmão? Tirar do Egito, introduzi-la em Canaã, sim ou não? Canaã era o propósito, mas entre o Egito e Canaã tinha um deserto. No deserto, irmão, não tem shopping center. No deserto não tem panificadora para a gente levantar de manhã e ir lá comprar aquele pão quentinho. Não tem frigorífico. Cadê o churrasqueiro da igreja, meu Deus do céu? Aqueles que gostam daquela carninha. Aqui não tem churrasqueiro não é só o pastor mesmo. Tá todo mundo, continue assim, porque eu tenho um amigo lá na Bahia que diz assim, ó, eu chego lá na churrascaria dele, pastor, para comer, diz assim, ó, ele passa cantando: vocês sabem que quem come churrasco não morre. Eu digo: rapaz, que coisa é essa, vai? Não, quem come churrasco não envelhece. Quem come churrasco não envelhece. O que esse homem todo dia fica cantando essa cantoria? Quem come churrasco não envelhece, quem come churrasco não envelhece. Aí depois ele canta a segunda estrofe: porque morre cedo do coração. Quem come churrasco não envelhece porque morre cedo do coração. Ele está repreendido em nome de Jesus. Cai por terra em nome de Jesus Cristo. Então, deixa só eu aqui o churrasqueiro mesmo, né? Mas vamos lá, irmãos. Israel está saindo do Egito
Canaã. Mas entre Egito e Canaã tem um deserto. O deserto com todas as suas condições terríveis. Víboras, serpentes, escorpiões, salteadores. O deserto com toda aquela questão da escassez. Como eu disse, não tinha shopping, farmácia, não tinha açougue, não tinha panificadora, lá não tinha nada, é deserto, irmãos. Durante o dia, um sol causticante. À noite, um frio terrível. Mas quem foi que colocou o propósito naquela nação? Foi Moisés ou foi Deus? Foi Deus. Então Deus, o mesmo Deus que sabia que o povo iria atravessar o deserto em direção a Canaã, Ele mesmo providenciou uma rocha para dar água fresca ao seu povo 24 horas por dia no deserto. Lá não tinha, meu querido, nenhuma empresa de água mineral, mas tinha a rocha chamada Jesus, que 24 horas matava a sede daquele povo, porque Deus não bota seu povo no deserto para matar de sede. Provisão, cuidado, lá não tinha panificadora, mas no céu tinha, e a Bíblia diz que todo dia o maná descia do céu, e o povo se alimentava, e ninguém passava necessidade. E quando o povo reclamou do calor, a Bíblia diz que Deus foi para eles como uma nuvem de glória, que protegia os seus filhos do calor do deserto. E quando eles reclamaram do frio, Deus se materializou numa coluna de fogo que ia da terra ao céu para aquecer o seu povo no deserto. Ou seja, meu irmão, se você está no caminho do propósito, atravessando o deserto, você está no lugar do palco dos milagres de Deus, você está no ambiente da manifestação da glória de Deus, você está no deserto, é o lugar mais propício para você ver a grandeza de Deus na sua vida. E entrar em Canaã feliz, dando glória, porque o Senhor é aquele que provê para nós no deserto. Fica de pé nesta noite, em nome de Jesus.